Hello, how are you today? So today we're gonna have this lesson about connecting with your audience part 2. This is the lesson of presentations, okay? So let's start listening this audio and I will pause for us to see the vocabulary, constructions, collocations, all right? Are we ready? Let's go. 60 podcast. I'm your host, Tim Simmons, and today I want to look at how you can connect with your audience while you're actually delivering your presentation. It's easy to leave your connection with the audience to chance. Okay, this is a sentence saying that it's easy to leave your connection with the audience to chance. To chance aqui no sentido de não ter nada planejado, ao acaso. A gente pode traduzir esse to chance, né? Deixar que ocorra naturalmente, seria mais ou menos isso. Um exemplo de chance aqui, por exemplo, I met my friend by chance the other day. Quer dizer que eu encontrei meu amigo por acaso em outro dia. Então, esse to chance é deixar por acaso, ok? Let's continue. I mean, you might think that giving a presentation should be about conveying a message rather than connecting with your audience. Okay, so you might think that giving a presentation should be about conveying a message. Esse conveying quer dizer no sentido de passar a mensagem, transmitir a mensagem, né? Conveying a message rather than connecting. Mais assim, do que conectar, né? Então você pode pensar que seja isso. Porém, vamos lá, vamos ver o que é. But I assure you, whatever your message is, you'll get it across with much greater success if you have a good connection with your audience. Ok, but I assure you. Assure que vem do verbo, é um verbo aqui, assure you. Eu posso garantir para você. Então, assure vem do sure, que é claro, com certeza, né? Certamente, surely. Assure é o verbo. Então, I can assure you. Eu posso garantir para você, eu posso ter essa certeza, dar essa certeza a você. Então, but I assure you with your, I assure you whatever, o que for, whatever your message is, you get it across. Então, o que é get it across? É passar a mensagem também, que nem o convém aqui. Get it across, quer dizer, a sua mensagem está aqui e vai passar para o outro lado. Get it across, vai passar, transmitir a mensagem, né? Essa é uma forma de dizer usando get across aí. É uma phrasal verb, né? Get it across. With much greater success. Com muito mais sucesso, né? Se você tiver uma boa conexão com o seu público, with a good connection with your audience. Ok? And that connection isn't a chance occurrence. You have to work on it. E como ele disse anteriormente, né, não é uma you're not gonna leave your connection to chance. So that connection isn't a chance occurrence. Não é um ato de por ocorrência que vai acontecer por acaso. Você tem que trabalhar nisso, né? You have to work on it. To work on é trabalhar nesse sentido, trabalhar nessa habilidade, to work on it, ok? Continuing. Last time, I gave you some tips on what you can do before you start your presentation. Today, I want to talk about what you can do during your presentation. Okay, so let's see. Gave, yes, passado de give, you some tips, algumas dicas, né? Aqui on, olha só, então tips on. A preposição on aqui é para dizer sobre. Ah, mas não poderia falar about?
tips about. O tips, ele tá pedindo aqui a preposição on. Então, sobre o que são essas dicas? So, some tips on what you can do, o que você pode fazer before you start your presentation, yes? So, today I want to talk about, aqui sim, talk about, falar. Então, você vê que é bem palavra que vai com qual preposição, então soa mais natural, essa, e agora no princípio que a gente vai vendo isso, a gente vai ter que ir imitando aqui para falar mais ou menos próximo ao que um nativo falaria, né? Então, talk about what you can do during. Então, durante, né? During your presentation, alright? And a great place to begin is at the beginning. One thing you should definitely do in your opening is to tell your listeners why your presentation matters. Okay, so a great beginning is to start at the beginning. Então, aqui ele disse, né, que um melhor lugar para começar é no começo. Então, lembrar que quando a gente fala no começo de qualquer coisa, at the beginning, preposição at the beginning, né? One thing you should definitely do, quer dizer, uma coisa que você definitivamente deve fazer in your opening, então na sua abertura, né? Is to tell your listeners, né? Dizer aos seus ouvintes o porquê a sua apresentação importa. Então a palavra aqui matters, ela tá como verbo. Matter pode ser uma questão, pode ser um problema, né? Nessa situação aqui é por que importa? Why does it matter? Ok? Então, o porquê da importância da sua apresentação. That might sound like this. The information I'll give you today will help you come to a decision about such and such. Aqui é um exemplo, né? The information I'll give you today will help you come to a decision. Come to a decision. Então, chegar numa decisão, né? A gente fala make a decision or take a decision, mas come to a decision é chegar nessa decisão. About such and such. Olha que forma interessante de falar sobre tal e tal. Então, quando você está dando um exemplo, você pode usar esse such and such quando você quer só exemplificar e não dar as palavras ali corretas ali, só como se fosse o nosso tal e coisa e tal, né? Você não está dizendo nada, mas aonde vai entrar só a próxima fala. Então, such and such é uma dica legal. Próximo. Or it might be, today I'd like to share some ideas that could completely change the way you talk to your customers. Aqui é uma ideia que já aprende. That's a catch idea, right? That you can take your audience's attention. So today I'd like to share some ideas that could completely change the way you talk to your customers. So what is this idea? Então o seu público vai ficar interessado para saber o que você tem para falar. Então é muito interessante. It's really interesting to have this catching opening, right? In your opening, it's also a good idea to provoke their curiosity with something interesting and relevant. That could sound like this. 10 years ago, I was working at a conference just like this, as a cleaner. Or maybe, we had some pretty big goals for the third quarter, so did we actually meet them? In these two ways, you are connecting by making your presentation relevant and interesting. Okay, so let's see some details of vocabulary and collocations. It's also a good idea to provoke their curiosity with something interesting. Ele falou numa pronúncia interesting. Então, nós podemos ter as duas pronúncias, interesting or interesting, okay? So it depends on the region of the United States. This accent this pronunciation, can change, okay? Both are correct. That could sound like this. 10 years ago, I was working at a conference just like this, como essa, né? As a cleaner.
Então, só para chamar a curiosidade aí. Or maybe we had some pretty big goals for the third quarter. Então, third quarter é o terceiro, a terceira quinzena, right? Third quarter. So, did we actually meet them? Quer dizer, será que a gente chegou lá, chegou nesses objetivos, né? Meet them, reach the goals, ok? Okay, so in these two ways, you are connecting by making your presentation relevant and interesting or interesting. Okay, next. I know you've probably heard that it's a good idea to grab the audience's attention with a joke, or a shocking idea, or an eye-catching visual that makes them sit up and take notice. Okay, so you've probably heard that it's a good idea to grab the audience's attention with a joke, com uma piada, ou uma ideia chocante, né? Ou um visual assim que de prender os olhos. Olha que interessante esse adjetivo, eye-catching visual. Eye-catching, de prender os olhos, né? That makes them sit up and take notice. O que é sit up? Sit up é, opa, deixa eu prestar atenção aqui. Sit up, sentar mais, chamar atenção assim nesse sentido. Sit up, né? And take notice, quer dizer observar, anotar, né? Prestar atenção. No caso aqui, prestar atenção, take notice, ok? To be perfectly honest, this bit of advice has led to a lot of really lame openings. I mean, you can't just tack on a surprise to the start of a boring presentation and think that you've done the tough work of audience engagement. Vamos entender isso aqui, né? Então, para ser perfeitamente honesto, this bit of advice, então esse pedacinho de conselho, lembrando que a palavra advice em inglês é sempre singular, então a gente não fala advices, é errado, então nós vamos falar que nem information, é a piece of information, a piece of advice, nós temos então sempre no singular. A bit of this advice quer dizer um pedacinho desse conselho, né? Has led, tem levado, tem ido, né? To a lot of really lame openings, tem sido liderado aí por muitas aberturas desastrosas. Lame é quando a pessoa dá uma performance ruim, ou pode dar uma desculpa esfarrapada, pode ser um lame excuse. Algo que é lame é alguma coisa ruim. Lame é uma coisa que deu errado, ok? So, I mean, you can't just tack on. Você não pode apenas acrescentar, colocar mais uma surpresa. Tack on seria melhorar, dar aquela melhoradinha, né? Acrescentar uma surpresa to the start of a boring presentation. Então, só fala aquela coisinha legal e depois é uma presentation, lame presentation, or boring presentation. And think that you've done the tough work. E achar que você fez o trabalho difícil, né? Do engagement, desse connection, né? With your audience. Então, tem que ser no total. Vamos lá ver o que ele comenta agora. If you're funny and you've got a relevant joke, then tell it. Otherwise, don't. Because it's not authentic. I can't emphasize the importance of authenticity enough. Be yourself, and people will be more likely to connect with you. Ok, yes. So if you're funny, lembrar a diferença de funny e fun, né? Fun é divertido, diversão. Então, quando alguém vai viajar, have fun, ok? A pessoa vai se divertir, have fun. But funny é quando a pessoa é engraçada, né? Então, eu coloco esse NY aí no final do fun, funny. So, he's funny, she's funny. And you've got a relevant joke. Então, se você é engraçado e tem uma piada bem legal, pode dizer, then tell it. No contrário, otherwise, então esse otherwise ele já é o opositor aí, otherwise,
Don't. Se você então não é funny. If you are not funny, não faça isso. Because it's not authentic. Então não pode ser uma coisa forçada, não é autêntico. I can't emphasize the importance of authenticity. Então eu não consigo enfatizar a importância da autenticidade o suficiente. Então ele diz, be yourself, seja você mesmo, be yourself. And people will be more likely, e as pessoas estarão mais propensas, tendem com a tendência, esse likely, né? Tem mais a tendência de conectar com você. Então, autenticidade em primeiro lugar, ok? Alright, next. But remember, it's not all about you, it's about your audience. If you learned something about them before your presentation, drop that information in somewhere during your presentation. Give examples from their own lives or work. Another really simple but effective way to connect is using people's names. Okay, so here another tip, okay? It's not all about you, it's not all about you, não é tudo no seu centro, sobre você, né? But about you, it's about your audience. Então é sobre o seu público. If you learned something about them before the presentation, né? Então se você soube, se learned é no sentido de entendeu, aprendeu, ou se você teve essa informação sobre eles, então você pode usar esse verbo learn, se você soube, né, sobre algo a respeito deles. Drop that information in. Drop in é assim, né? Deixa no cantinho, deixa lá do ladinho, onde você pode pegar a qualquer momento, né? Deixa caído ali. Drop that information in somewhere during your presentation. Deixa ali no cantinho onde você vai poder usar, se não for fisicamente, mas mentalmente, né? Give examples from their own lives. Então, dando exemplos das vidas deles, né? Ou do trabalho deles. E um outro jeito muito simples, né, efetivo de conectar is using people's names, usando os nomes das pessoas. Yes? If you're presenting to a group of people you don't know, it's a good idea to find out a few names beforehand. Então, se você está dando essa apresentação, né, para um grupo de pessoas que ainda você não conhece, it's a good idea to find out. Find out é descobrir, né? A few names, a few, uns poucos nomes, contável, tenho aí a few, né? A few é do lado positivo, se fosse só few, seria poucos no sentido de que tá precisando mais. Mas a few tá tudo bem, alguns poucos nomes aí. Beforehand. A palavra beforehand é a mesma coisa que before. É que o beforehand está escrito aí no completo. Mas beforehand quer dizer antes, tá? Só isso, não muda nada. Antecipadamente, tá? Beforehand. So, by using people's names and information that matters to them, you make the presentation about them. Ok, so by using, então olha a preposição by, né? Então, em usar esses nomes, né? Informação que realmente importa para eles, that matters to them, você faz a apresentação sobre essas pessoas, sobre eles, ok? Alright, next. I've been talking a bit about what you should say or mention in your presentation. But no relationship is a one-way street. And it's much, much easier to keep people engaged if you invite them to do a bit of talking themselves. Even just a bit helps. Okay, let's understand this. So I've been talking, é o present perfect continuous. Então eu tenho falado. Aqui dá a ideia de que você começou a falar lá no início e vem falando até agora, numa ideia continuada. Então, em vez de só usar o present perfect, I've talked, você pode usar esse I've been talking. Então eu tenho falado um pouco, né, about what you should say or mention in your presentation. Mas não é uma relação de só um lado falar. Então aqui é uma expressão one way street. One way street é uma rua de
uma mão só. Quer dizer, não nenhuma outro carro pode entrar ali, então é só um que lidera. Então aqui é um exemplo de que só ele tá certo, só ele tá dando a ideia. Não. Então ele diz, não é uma relação, não é uma mão só. It's not a one-way street, tá? Então it's much easier to keep people engaged, manter as pessoas engajadas, né? If you invite them to do a bit of talking themselves. Então, aqui no caso, não é uma pessoa só que está falando, você vai também convidar as outras pessoas a falar. Even just a bit helps. Apenas, mesmo um pouquinho só, even just a bit já ajuda, né? Even just a bit helps, ok? How do you do that? Well, you ask questions. Asking questions is one way. How do you do that? Well, you ask questions. Asking questions is one way to make people feel like participants, not just listeners. Hearing from the audience also gives you ongoing feedback on how they're feeling and what's important to them. And you can use that feedback to adapt on the fly. Ok, let's understand this. How do you do that? Como você faz isso, né? Bem, faça questões, faça perguntas. Então, quando você for pensar em ask questions, use esse verbo ask, tá? E não make questions. No caso, a gente vai usar o ask questions, tá? Perguntar, ask questions. Asking questions is one way to make people feel like participants, né? Não apenas listeners. Hearing from the audience also gives you ongoing feedback. Então, o que é esse ongoing feedback? É um feedback que está ali acontecendo no momento. Você vai ter que se adaptar ali no momento, ongoing, no processo, né? On how they're feeling, como eles estão se sentindo e o que é importante para eles. And you can use that feedback to adapt on the fly. On the fly é uma expressão que quer dizer naquele momento, naquela hora que está acontecendo. On the fly, imediatamente, ali no momento. Alright? On the fly. Okay. And that's it. Now, remember last time I mentioned that connecting with your audience starts before you actually begin? Well, it also continues after you finish. Don't plan to sprint out of the room once you flick the switch on the projector. Make yourself available. Stick around to answer questions. Keep the conversation going. Okay, so as he mentioned, okay, connecting with the audience starts before. Então, essa conexão começa antes, né? Mas também continua depois que você termina. Então, ele fala, well, it also continues after you finish. Don't plan to sprint out. O que é sprint out? O sprint é sair correndo, dá um sprint, aquela corrida que dá uma corrida bem acelerada, né? Sprint out of the room. Então aqui virou uma expressão, né? Sair correndo da sala, numa corrida rápida, né? Once you flicked the switch of the projector, flicked the switch on, aqui, né? Esse flick é desligar ou ligar aqui o projetor, né? You've flicked the switch on the projector. Então quer dizer que você mexeu ali no switch do projetor, né? Make yourself available, faça-se disponível, né? Stick around quer dizer permaneça ali mais um pouco. Stick around, fique por aqui. Stick around to answer questions. Então fique ali respondendo as questões. Keep the conversation going. Então keep going, mantenha a conversação, né? Mantenha a conversa. Ok, And you can even invite further feedback by email if you like, or you can offer to send people a short follow-up, maybe a copy of your PowerPoint or a summary of your presentation. But if you do it promptly. You don't want to be remembered for a lack of follow-through. Okay, so you can even invite further feedback. Você até pode convidar para olha aqui, further. Further é além, um feedback que vai além, que vai
depois, né? A mais. Further information, further feedback by email, if you like, se você preferir, se você quiser. Ou você pode oferecer para mandar para as pessoas esse follow-up. Então, o follow-up, como a gente usa no dia a dia, né? Que seria esse controle do projeto, o controle da apresentação, né? O que está acontecendo para saber quais foram os resultados que isso deu, né? Maybe a copy, uma cópia, né, do PowerPoint, da apresentação, ou um resumo. Então, a gente fala summary of your presentation, um resumo da apresentação. But if you do, se você se comprometer a fazer isso, né, faça promptly, ou seja, imediatamente, né, promptly. You don't want to be remembered, você não vai querer ser lembrado por uma falta de acompanhamento. Follow through, não saber o que está acontecendo depois, né? Alright? All right. Let's quickly review what we've talked about. Start off with a relevant and interesting opening. Be authentic. Incorporate the audience into your presentation. Ask them questions. And keep connecting with them even after your presentation. Yeah. So let's quickly review. Essa palavra quickly, ela vai entrar junto com o review como uma colocação, né? Quickly review, não é fast review. Quickly review what we've talked about, present perfect, because it's recent. Então, a gente acabou de falar sobre isso, né? Olha aí o start off. Start off é uma colocação de phrasal verb. Então, comece, start off with a relevant and interesting opening. Então, começa ali com a abertura bem relevante e interessante. Be authentic, imperativo, né? De be, verbo to be, eu utilizo, eu tiro to, coloco be e fica uma ordem. Be authentic. Como ele tá dando aqui, então vai tudo no imperativo, ó lá. Incorporate the audience into your presentation. Então, esse incorporate, ele pede essa ligação com into, ligar uma na outra, né? Incorporate ali, então eu vou usar a preposição into, que é de movimento. Ask them questions, pergunte-os, né? Faça questões. And keep connecting, o keep pede o ing. Keep going, keep connecting with them, mesmo depois, even after your presentation, okay? All right. If you can do these things, you're sure to make a good connection. And if you've got a good connection, you'll be better able to inform, instruct, inspire, or persuade. That's all for today. So long, and see you again soon. Okay, so if you can do these things, you are sure to make a good connection. Então, você vai ter a certeza que fez uma ótima conexão. And if you got a good connection, you'll be better able. So, you'll be able. Então, o que é esse you will be able? É o futuro do can. Como nós não temos o futuro no can, a gente vai usar o will be able, estará apto, tá? Então, você poderá. Essa é a tradução. Então, sempre que pensar em poderá, no sentido de habilidade, nós vamos usar will be able, porque não tem o futuro com o can, ok? You will be able or will be better able to inform, instruct, inspire, or persuade, okay? All right, so this is our lesson for today. So next class, we're gonna have our practice. We're gonna talk about this, okay? Part 1 and part 2. And see you soon. Bye-bye. Thank you.